Neste momento aqui é que eu peço a cooperação de todos para que exercitem a capacidade de visualização. Pensem que aqui eu destaquei já este objeto e 3 planos de projeção daquela região do primeiro diedro. E vejam, eu tenho o objeto exatamente sobre esta região, dentro desta região. Ele não está apoiado em nenhum dos planos, ele está exatamente como se estivesse no ar, grosseiramente falando. E tenho ainda 3 planos que o circundam. Vou tentar fazer o seguinte. Eu vou projetar o que eu vejo a partir desse objeto. O que eu vejo a partir da frente. Eu vou determinar o que é a frente do objeto. Olhem só. Todos conseguem visualizar, certo? Eu observo o objeto a partir deste ponto. O objeto aqui, observador, objeto, plano de projeção. Eu tenho exatamente nesta sequência a execução dos 3 elementos para a projeção que realizam no espaço bidimensional as chamadas vistas ortográficas. Sendo assim, eu tenho observador, objeto e plano de projeção. Aqui eu determinei já o que vem a ser a minha vista frontal. Vamos determinar o que seria a minha vista da lateral esquerda, visualizando o objeto a partir da esquerda, certo? Visualizando o objeto a partir da esquerda, eu também tenho o observador, objeto e plano de projeção. Observem que esta sequência vai sempre se repetir. A partir dos diversos pontos que eu observo o objeto, eu vou ter sempre observador, objeto e plano de projeção. Lembrando que esta regra é pertinente ao primeiro diedro. Primeiro diedro, atenção! Para se trabalhar no terceiro diedro, teremos uma outra ordem, que não vem ao caso agora, mas em outro momento trabalharei. Ok? Esse trabalho deve acontecer nas próximas aulas. Vamos ao seguinte, se eu decido agora, já observei o objeto de frente, observador, objeto, plano de projeção. Observador, objeto, plano de projeção. Eu vou dar até cor para estes vetores. Eu vou ver se consigo aqui alterar a cor deles. Eu vou colocar vetores... vamos ver se o azul funciona legal. Não consegui alterar não. Não deram confiança para mim não. Mas enfim, eu tenho aqui observador, objeto, plano de projeção. Projetei o que eu exatamente vejo no plano logo após o objeto. Observe o seguinte, que a partir desse ponto de observação, eu não visualizo esta linha, mas quando eu faço a projeção específica a partir deste lado, eu subentendo a existência dessa linha por linhas pontilhadas aqui no caso, mas eu faria linhas tracejadas em meu projeto, indicando que eu não vejo a partir deste ponto aquela linha, mas ela existe para o projeto. E em alguma vista ortográfica, aquela linha vai ser uma linha contínua. Tudo bem? Vamos lá agora observar o objeto a partir de cima, e é o que chamaremos de vista superior. Objeto visto de cima, observador, objeto e o plano de projeção. Veja que o objeto visualizado de cima, eu tenho esta face e esta, que é exatamente, olha, as 3 faces aqui que aparecem. Vejam que esse corte na peça, que é um corte em diagonal, que é um chanfro, ela tem uma extensão considerável, mas quando projetada, ela é projetada em grandeza deformada. A grandeza dela não é verdadeira grandeza. Isso vai ser também um fator importante para
entendimento das vistas ortográficas e busca pela vista que melhor realiza a grandeza daquela face. Isso também vai ser muito importante no desenho técnico, né? Por isso que, quando falamos em vistas ortográficas, nós nunca falamos em uma única vista para realizar um objeto, e sim um conjunto de vistas que vão dialogar entre si. Vejam o seguinte, aqui eu tenho 3 vistas ortográficas, a vista frontal, a vista superior e a vista da lateral esquerda. A vista frontal realiza a visão desse chanfro, desse corte aqui em diagonal, em grandeza deformada. A vista superior também deforma bastante, mas vejam que a partir da lateral esquerda, esta linha aqui eu visualizo em verdadeira grandeza. Essa linha está em verdadeira grandeza e esta linha aqui do chanfro também está em verdadeira grandeza onde? Na vista superior. Então, olhando as vistas ortográficas em conjunto, eu consigo buscar pelas medidas reais no espaço daquele objeto. Vamos ao seguinte, eu vou anular a existência dos vetores para não atrapalhar. Não, acho que dá para fazer. Vou cancelar a existência dos vetores e vou fechar o meu objeto numa caixa. Vejam que agora eu fechei o objeto numa caixa. É como se tivéssemos agora uma caixa de vidro envolvendo todo o objeto. Ele já tem 3 vistas ortográficas bem definidas. E eu vou agora cuidar em projetar este objeto a partir de outros 3 pontos de vista. Porque eu usei os pontos de vista frontal, superior e lateral esquerda. Agora eu vou usar o ponto de vista da lateral direita, observando o objeto a partir da lateral direita. Se essa é a lateral esquerda, aquele sentido é a lateral direita. E assim eu projetei minha vista ortográfica do outro lado, do que eu visualizo exatamente do objeto. A vista inferior, visualizando o objeto a partir de baixo. Olhem só, observem o surgimento do vetor, que observa o objeto por baixo e projeta-o no plano acima. Vejam que também aqui, assim como aconteceu na vista da lateral esquerda, eu não visualizo as linhas das faces superiores do objeto, mas eu subentendo a sua existência fazendo o desenho com linhas interrompidas na vista ortográfica inferior. Aqui vai ser interessante também uma coisa. Vocês estão notando já, eu creio que alguém já tenha notado, que à medida que eu observo um objeto e o projete, eu tenho posições aceitáveis, como a vista frontal foi para aquele plano atrás do objeto. Mas a lateral esquerda se projetou num plano à direita do objeto. E a lateral direita se projetou num plano do lado esquerdo do objeto. A vista superior se projetou num plano abaixo do objeto e a vista inferior se projetou num plano acima do objeto. Estas noções que eu falei, que parecem inversões de posições, vão ser importantes para o posicionamento das vistas ortográficas no plano bidimensional, quando fizermos o rebatimento destes planos. Vai acontecer daqui a pouco. Vejam o seguinte, que falta uma projeção, concordam comigo? Eu quero observar agora o objeto pelas costas. Por trás do objeto, vamos agora determinar a existência de uma nova projeção. É a chamada vista posterior. É a que exatamente está faltando. Observei o objeto, tenho a sua face aqui bem determinada, e no plano logo após eu tenho a sua projeção. Aqui eu já vou finalizando as projeções, porque eu tenho todas as 6 projeções realizadas no cubo de vidro. Eu estou falando assim porque este cubo é translúcido. O objeto está com um pouco de transparência também, que eu consigo determinar. Mas agora, vejam, escureci o objeto.
e nós temos todas as projeções reconhecidas do mesmo. Vamos ao seguinte, vamos cancelar a existência dos vetores aqui pelo programinha. Esse Applet está disponível também na internet. O endereço desse Applet vai estar na lista de exercícios para que vocês acessem novamente e consigam reexecutar conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. Vai ser bastante interessante vocês se usarem de uma tela auxiliar para executar o aplicativo. A dica também é que este aplicativo vai ser possível de ser executado em smartphones e o aplicativo é gratuito. Agora vamos ao seguinte, o desenho técnico prevê que a gente faça essas projeções e que a gente trabalhe migrando do objeto tridimensional para o objeto bidimensional. E sendo assim, é o que nós faremos. Quando temos que trabalhar do objeto 3D para o 2D, não somos obrigados a permanecer com as projeções assim executadas. Nós faremos o chamado rebatimento dos planos, que já é previsto pela geometria descritiva. Então, nós procuraremos aqui a aplicação que consiste em rebater os planos. Estamos aqui exatamente planificando os planos que tem as vistas ortográficas do objeto. Vejam que ele era um cubo de vidro e agora estou planificando, estou rebatendo os planos. Vejam que o objeto agora tem a vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista posterior. Eu queria ter executado de forma que ficasse mais ao meio da tela. Vamos ver se eu consigo. Acho que está bom aqui. Eu vou... Vejam que os planos foram rebatidos. O objeto, eu posso anular a sua existência aqui. Eu posso tirar o objeto e passamos então a trabalhar somente com as vistas ortográficas. Ok? Nós trabalharemos com essas vistas ortográficas, inclusive, a título de projeto. Nossa atividade prática versará exatamente sobre estas projeções, exatamente sobre este objeto. Creio eu que eu posso, inclusive, mandar um croquis do que seria como fazer esse objeto de papelão. Né? E assim como eu fiz no vídeo da atividade prática, vocês vão poder cortar o objeto, colar e tê-lo à mão para realizar a existência do objeto e vê-lo sendo desmembrado em vistas ortográficas. Então vamos ao seguinte, do GeoGebra, que agora finalizamos, vamos só dar mais uma olhada no GeoGebra para que a coisa fique realizada. Eu tenho as vistas ortográficas aqui demonstradas: vista frontal, vista superior, vista da lateral esquerda, lateral direita, inferior e posterior. E como eu havia chamado a atenção, a vista frontal vai ter a sua vista da lateral esquerda do seu lado direito, quando bidimensionado. Vai ter a sua vista da lateral direita do lado esquerdo da frontal. Vai ter a sua vista superior abaixo da vista frontal. E vai ter sua vista inferior acima da vista frontal. A posterior vai ficar depois da vista da lateral esquerda. Ela é arrastada pela lateral esquerda quando é rebatido o conjunto de planos. Vamos chamar a atenção para alguns fatos. As vistas, como projetadas e o objeto bem posicionado, elas têm equidistâncias. Vejam que as vistas equidistam umas das outras. Esse fator vai ser importante quando vocês estiverem trabalhando no projeto. Segunda informação, vejam que essa vista é exatamente um espelhamento dessa outra.
ou seja, elas são vistas a partir de pontos contrários, verticalmente em relação ao objeto. Então, essa vista superior é uma vista simétrica à vista inferior. Existe uma simetria. Vocês podem trabalhar o rebatimento da visualização da peça. Da mesma forma, a vista da lateral esquerda corresponde a uma simetria da vista da lateral direita. E, por fim, a vista posterior é uma vista simétrica à vista frontal. Vejam que posicionadas uma diante da outra parecem sim espelhadas. A lateral direita, a lateral esquerda, a lateral direita e a lateral esquerda também parecem sim espelhadas, bem como a superior e a inferior.